Cumprimento a todos os amigos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo do Grande Conflito, capítulo 8, o poder triunfante da verdade. Um novo imperador, Carlos V, subiu ao trono da Alemanha e os emissários de Roma se apressaram a apresentar as suas congratulações e induzir o monarca a empregar seu poder contra a reforma. De um lado, o eleitor da Saxônia, a quem o imperador Carlos devia a coroa, rogava-lhe para não dar nenhum passo contra o reformador Lutero, antes de lhe conceder oportunidade de se fazer ouvir. O imperador ficou assim colocado em posição de grande perplexidade e embaraço. Os adeptos do Papa não ficariam satisfeitos com coisa alguma que não fosse o edito imperial sentenciando à morte o reformador Lutero. O eleitor da Saxônia defendia firmemente que o Dr. Lutero deveria ter um salvo-conduto para poder com segurança comparecer diante de um tribunal de juízes sábios e prudentes que pudessem julgar imparcialmente a causa da reforma. A atenção de todos os partidos se dirigia agora para a Assembleia que fora convocada dos estados alemães para se reunirem em Worms, logo depois da ascensão de Carlos ao poder imperial. Pela primeira vez, os príncipes da Alemanha deveriam se encontrar com o seu jovem monarca numa assembleia deliberativa. De todas as partes da pátria haviam chegado a Worms os dignitários da Igreja e do Estado. Embora na Assembleia de Worms muitos outros assuntos fossem tratados, naquela vasta Assembleia o assunto que despertava mais a atenção e o interesse do povo era a causa do reformador saxônio. O imperador Carlos, previamente, havia encarregado o eleitor da Saxônia para trazer consigo para a Assembleia de Worms o reformador Lutero, prometendo uma proteção para Lutero e também que o assunto da reforma seria estudado por pessoas competentes, e Lutero estava ansioso para comparecer diante do imperador. Sua saúde achava-se naquela ocasião muito alquebrada. Não obstante, ele escreveu ao eleitor: se eu não puder ir a Worms com boa saúde, serei levado para lá doente como estou, pois se o imperador me chama, não posso duvidar de que é o chamado do próprio Deus. Ainda vive e reina aquele que preservou os 3 jovens na fornalha ardente. Se ele me não salvar, minha vida é de pouca importância. Não me compete decidir, dizia Lutero, se a minha vida ou minha morte contribuirá mais para a salvação de todos. Podeis esperar tudo de mim, exceto fuga e abjuração. Fugir não posso, e menos ainda me retratar. Quando em Worms circulou a notícia de que Lutero viria àquela assembleia, houve uma grande excitação. Aleandro, que era o delegado papal, que fora especialmente confiado o caso, estava alarmado e enraivecido. Via que, com a vinda de Lutero, o resultado seria desastroso para a causa papal. O delegado papal tinha apreensões de que os eloquentes apelos e argumentos daquele reformador pudessem desviar da causa do Papa muitos dos príncipes. Então, com muita insistência, advertiu o imperador Carlos V contra o aparecimento de Lutero em Worms. Escreveu ao eleitor que se Lutero não se retratasse, devia permanecer em Wittenberg. A maior parte daquela assembleia em Worms estava inclinada para considerar favoravelmente a causa de Lutero. A princípio, Lutero não estava na dieta de Worms. E então o delegado papal Aleandro começou a derrubar verdade após verdade. Acusação sobre acusação lançou contra o reformador como inimigo da Igreja e do Estado, dos vivos e dos mortos, do clero e dos leigos, dos concílios e dos cristãos em geral. Nos erros de Lutero, dizia o delegado papal, existem provas suficientes para assegurar a queima de 100.000 hereges. O que são os luteranos? Perguntava o delegado papal. Eles são uma quadrilha de insolentes, pedantes, padres corruptos, devassos, monges, advogados ignorantes e nobres degradados, juntamente com o povo comum que eles transviaram e perverteram.
quanto lhes é superior o Partido Católico em número, competência e poder. Foi com esses argumentos que o delegado papal tentou derrubar a reforma sem a presença de Lutero. Com tais armas, têm sido, em todos os tempos, atacados os defensores da verdade. Os mesmos argumentos ainda se apresentam contra todos os que ousam mostrar, em oposição a erros estabelecidos, mostrar os simples e diretos ensinos da palavra de Deus. Quem são estes pregadores de novas doutrinas? Exclamam os que desejam uma religião popular. São indoutos, pouco numerosos, de classes pobres, contudo pretendem ter a verdade e ser o povo escolhido de Deus. Quão superior em número e influência é a nossa igreja! Quantos grandes e ilustres homens existem entre nós! Quanto mais poder há do nosso lado! Essas argumentações, parecidas, muito parecidas com a do delegado papal, estas declarações ainda são repetidas hoje contra aqueles que querem defender as verdades da palavra de Deus. Estes são os argumentos que têm influência decisiva sobre o mundo, mas não são mais concludentes hoje do que o foram nos dias da Reforma. A Reforma não terminou com Lutero, queridos. A Reforma não terminou com Lutero, como muitos supõem. Continuará a Reforma até o fim da história deste mundo. Lutero teve uma grande obra a fazer, transmitindo a outros as verdades que Deus fez brilhar sobre ele. Contudo, não recebeu toda a luz que deveria ser dada ao mundo. Desde aquele tempo até hoje, nova luz tem estado continuamente a resplandecer sobre as Escrituras e novas verdades se têm desvendado constantemente. Estava sendo fácil para Leandro, o defensor papal, falar contra as verdades sem a presença de Lutero. Roma fruíra da mais favorável oportunidade para defender a sua causa, mas a aparente vitória de Roma era um sinal de derrota. Mesmo sem a presença de Lutero, o Espírito de Deus constrangeu um membro que estava presente na Assembleia de Worms para se levantar e falar contra os efeitos da tirania papal. Com nobre firmeza, o duque Jorge da Saxônia se levantou naquela Assembleia principesca e especificou com terrível precisão os enganos e abominações do papado e os seus horrendos resultados. Não precisaria outra defesa tão hábil. Uma denúncia mais hábil e convincente contra os abusos papais não poderia ter sido apresentada pelo próprio Lutero. O fato de ser o orador inimigo decidido do reformador deu maior influência às suas palavras. Se abrissem os olhos das pessoas que estavam naquela assembleia, eles veriam ali a presença de anjos de Deus no meio deles, derramando luz celestial através das trevas do erro, abrindo as mentes e corações à recepção da verdade. Martinho Lutero não estava presente, mas a voz de alguém maior do que Lutero for ouvida naquela assembleia. O concílio pediu, finalmente, o comparecimento de Martinho Lutero ali em Worms. Apesar dos rogos, protestos e ameaças de Aleandro, o delegado papal, o imperador Carlos V consentiu que Lutero deveria ser comparecido para estar ali. Quando Lutero recebeu a intimação para ir para a Dieta de Worms, ele disse: os secretários do Papa não desejam a minha presença em Worms. Eles desejam, sim, a minha condenação e a minha morte. Não importa, não orem por mim, mas pela palavra de Deus. Cristo me dará seu espírito para vencer esses ministros do erro. Desprezo-os em minha vida, triunfarei sobre eles pela minha morte. Estão atarefados em Worms com o intuito de me obrigarem a abjurar, e esta será minha abjuração. Anteriormente, eu dizia que o Papa é o vigário de Cristo. Hoje, eu asseguro ser ele o adversário de nosso Senhor Jesus e o apóstolo do diabo. Lutero não deveria fazer sozinho sua perigosa viagem. Além do mensageiro imperial, 3 dos seus amigos mais íntimos decidiram acompanhá-lo. Melanchthon insistiu para ir junto. Lutero pediu para que ele não fosse. Ele deveria permanecer. Se Lutero morresse, Melanchthon assumiria o seu lugar como líder da reforma. Disse Lutero:
Se eu não voltar e meus inimigos me matarem, continue, Melanchthon, a ensinar e permanecer firme na verdade. Trabalhe em meu lugar. Se você sobreviver, a minha morte terá pouca consequência. No dia seguinte, souberam que os escritos de Lutero haviam sido condenados em Worms. Os mensageiros imperiais estavam proclamando por todos os lados o decreto do imperador e apelando ao povo para que trouxessem aos magistrados as obras proscritas do reformador. No seu trajeto para Worms, Lutero passou pela cidade de Erfurt. Lutero ali recebeu honras, porque ele ali trabalhara no início da sua carreira como monge. Visitou a sua capela no convento e então insistiram que ele pregasse. E o frade, que fora um humilde servidor no convento, agora subiu ao púlpito. A uma multidão que ali se reunira, falou ele sobre a palavra de Cristo. Paz seja convosco. Disse Lutero: filósofos, doutores e escritores têm se esforçado por ensinar aos homens o meio para se obter a vida eterna e não o têm conseguido. Contar-vos-ei agora. Deus ressuscitou dos mortos um homem, o Senhor Jesus Cristo, para que pudesse destruir a morte, extirpar o pecado e fechar as portas do inferno. Esta é a obra da salvação. Cristo venceu. Estas são as alegres novas, e somos salvos por sua obra, não pela nossa própria obra. Disse nosso Senhor Jesus Cristo: paz seja convosco. Olhai minhas mãos. Isto quer dizer: olha, ó homem, fui eu só que tirei o teu pecado e te resgatei, e agora tens paz, diz o Senhor. O povo ouvia o sermão de Lutero extasiado. O pão da vida fora repartido àquelas almas famintas. Lutero não fez referência nenhuma sobre a sua posição perigosa. Não procurou fazer a si mesmo objeto dos pensamentos e simpatias. Na contemplação de Cristo, Lutero perdeu a vista do próprio eu. Escondera-se por trás do homem do Calvário, procurando apenas apresentar Jesus como redentor do pecador. Prosseguindo viagem, o reformador em toda parte era olhado com grande interesse. Vozes amigas por todo o trajeto advertiam Lutero do propósito dos romanistas. Eles diziam: eles vão queimar você, reduzirão o seu corpo a cinzas, como fizeram com João Hus. Lutero respondia: ainda que acendessem por todo o caminho de Worms a Wittenberg uma fogueira cujas chamas atingissem o céu, em nome do Senhor eu caminharia pelo meio delas, compareceria perante eles, entraria pelas mandíbulas desse hipopótamo e lhe quebraria os dentes, confessando o Senhor Jesus Cristo. Estas foram as palavras de Lutero. Mesmo que houvesse tantos demônios em Worms, como telhas nos telhados, eu ali entraria. Quando Lutero chegou a Worms, uma vasta multidão se congregou às portas para lhe dar as boas-vindas. Os chefes papais não tinham acreditado que Lutero realmente se aventurasse a aparecer em Worms. O imperador imediatamente convocou seus conselheiros para considerarem como deveriam agir. E um dos bispos romanistas, rigidamente, declarou: temos-nos consultado durante muito tempo acerca desse assunto. Livre-se vossa majestade imperial, livre-se de uma vez deste homem. Não fez Sigismundo com que João Hus fosse queimado? Não somos obrigados a dar nem a observar salvo-conduto de um herege. O bispo romanista queria que Lutero fosse de vez eliminado, queimado. Mas o imperador Carlos disse: não, nós devemos cumprir nossa promessa. Decidiu-se, portanto, que o reformador fosse ouvido. Lutero tinha recentemente se restabelecido de uma grave doença. Ele tinha feito esta viagem de 2 semanas. Estava cansado da jornada. Estava com o rosto pálido, magro, assinalando traços de trabalhos, de fadiga, de enfermidade, mas ele apresentava uma expressão amável e mesmo alegre. No dia seguinte, foi chamado Lutero para estar presente no concílio. Designou-se um oficial imperial para conduzi-lo até o salão da audiência. Foi, contudo, com dificuldade que ele atingiu o local. Todas as ruas estavam cheias de espectadores ávidos de ver o monge que ousara resistir à autoridade do Papa. Finalmente, Lutero chegou à presença do concílio. O imperador ocupava o trono, estava rodeado dos mais ilustres personagens do império. Aquela própria cena
por si mesma, era uma assinalada vitória sobre o Papa. Por quê? Porque o Papa condenara o reformador, e agora o reformador estava em pé diante de um tribunal que por esse mesmo ato se colocava acima do Papa. O Papa condenara ao silêncio perpétuo Lutero, e agora ele estava prestes a falar perante milhares de ouvintes, reunidos das mais longínquas partes da cristandade. Eles estavam ali. Roma descia do trono, e era a voz de um monge que determinava esta humilhação. Na presença daquela vasta, poderosa assembleia de titulares, o reformador, de humilde nascimento, parecia intimidado e embaraçado. Vários dos príncipes, observando a sua emoção, aproximaram-se de Lutero e lhe sussurraram nos ouvidos: não tema, os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. E um outro príncipe disse: quando fordes levados perante os governadores e reis por minha causa, ser-vos-á ministrado pelo Espírito de vosso Pai o que devereis dizer. Lutero se fortaleceu. Lutero foi conduzido a um lugar bem em frente do trono do imperador. Profundo silêncio caiu sobre a assembleia ali congregada. E então, o oficial imperial se levantou e, apontando para uma coleção de livros, disse para o Lutero se ele reconhecia aqueles livros, aqueles escritos como sendo dele. E a segunda pergunta foi: se você os reconhece como seus, você está disposto a abjurar, a retratar-se das opiniões que nelas estão contidas? Lutero respondeu: quanto à primeira pergunta, eu reconheço serem estes meus livros. Quanto à segunda pergunta, visto ser uma questão que respeita a fé e a salvação das almas, e que interessa à palavra de Deus, o maior e mais precioso tesouro, quer no céu, quer na terra, eu agiria imprudentemente se respondesse sem uma reflexão. Por esta razão, com toda humildade, rogo a vossa majestade imperial conceder-me tempo para que eu possa responder sem ofensa à palavra de Deus. No dia seguinte, ele deveria comparecer para dar uma resposta final. Naquela noite, durante algum tempo, Lutero vacilou na fé. Temor e tremor lhe sobrevieram. Em angústia de espírito, lançou-se Lutero com o rosto em terra, derramando estes clamores intercortados, lancinantes, que ninguém senão Deus pode compreender perfeitamente. Orou Lutero, dizendo: ó Deus, todo-poderoso e eterno, quão terrível é este mundo! Eis que ele abre a boca para me engolir, e tenho tão pouca confiança em ti. Se é unicamente na força deste mundo que eu devo pôr a minha confiança, tudo está acabado. É vinda a minha última hora. Minha condenação foi pronunciada. Ó Deus, ajuda-me contra toda a sabedoria deste mundo. Faze isto tu somente, pois esta não é a minha obra, mas é tua obra. Nada tenho a fazer por minha pessoa, e devo tratar com estes grandes do mundo. Mas a causa é tua, Senhor. É uma causa justa e eterna. Ó Senhor, ajuda-me. Deus fiel e imutável, em homem algum eu ponho a minha confiança. Tudo que é do homem é incerto, tudo que é do homem vem e falha. Escolheste-me para esta obra. Sê a meu lado por amor do teu amado Jesus Cristo, que é minha defesa, meu escudo e torre forte. Esta foi a oração de Lutero para Deus na noite anterior de dar a sua resposta final no concílio de Worms. Ao ser de novo introduzido no dia seguinte à presença do concílio, o rosto de Lutero não apresentava receio nem embaraço. Calmo e cheio de paz, manteve-se como testemunha de Deus entre os grandes da terra. O oficial imperial pediu então a sua decisão sobre se desejava retratar-se das suas doutrinas. Lutero respondeu em tom submisso e humilde, sem violência e nem paixão. Sereníssimo imperador, disse Lutero, ilustres príncipes, grandiosos fidalgos, compareço neste dia perante vós, em conformidade com a ordem a mim dada ontem, e pela mercê de Deus conjuro vossa majestade e vossa augusta alteza em escutar com graça a defesa de uma causa que estou certo é justa e verdadeira. Se por ignorância eu transgredir os usos das etiquetas das cortes, rogo-vos perdoar-me, pois não fui criado nos palácios dos reis, mas na reclusão de um convento. Então, referindo-se à pergunta
declarou que suas obras publicadas não eram todas do mesmo caráter. Em algumas havia tratado da fé e das boas obras, e mesmo seus inimigos as declaravam não somente inofensivas, mas proveitosas. Abjurá-las seria condenar verdades que todos os partidos confessavam. A segunda classe dos seus escritos consistia em escritos que expunham as corrupções e os abusos do Papa. Revogar estas obras fortaleceriam a tirania de Roma, abrindo uma porta mais larga a muitas das grandes impiedades. Na terceira classe de seus livros, atacar indivíduos que haviam defendido erros existentes em relação a estes, confessou Lutero, francamente, que tinha sido mais violento do que convinha. Esses livros não poderia revogar, pois tal procedimento tornaria audaciosos os inimigos da verdade e então aproveitariam a ocasião para esmagar o povo de Deus com crueldade ainda maior. Não sou, todavia, senão um mero homem, não Deus, continuou Lutero. Portanto, defender-me-ei como fez Cristo. Se falei mal, dá testemunho do mal. Pela misericórdia de Deus, conjuro-vos, sereníssimo imperador, e a vós, ilustríssimos príncipes, e a todos os homens de toda categoria, a provar pelos escritos dos profetas e dos apóstolos onde está o meu erro. Logo que estiver convicto disso, retratarei todo o erro, e serei o primeiro a lançar mão dos meus livros e atirá-los no fogo. Lutero tinha estado a falar até então em alemão. Foi-lhe pedido então para repetir toda aquela argumentação em latim. Embora exausto pelo esforço anterior, ele concordou e novamente fez o discurso agora em latim. A providência de Deus fez isto. O espírito de muitos dos príncipes estava tão obliterado e cego pelo erro e superstição que a primeira vez que eles ouviram os argumentos de Lutero em alemão, a mente deles estava bloqueada. Mas agora eles estavam ouvindo os argumentos de Lutero pela segunda vez, agora em latim, e a mente deles foi aberta pelo Espírito de Deus. A repetição habilitou-os a receber claramente os pontos apresentados. Quando Lutero cessou de falar, o anunciador da dieta disse irado: não respondeste à pergunta feita. Exige-se que dês resposta clara e precisa. O reformador respondeu: visto que vossa sereníssima majestade e vossas nobres altezas exigem de mim resposta clara, simples e precisa, dar-vô-la-ei. E é esta: não posso submeter a minha fé quer ao Papa, quer aos concílios, porque é claro como o dia que eles têm frequentemente errado e se contradizem um ao outro. Portanto, a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pelo mais claro raciocínio, a menos que eu seja persuadido por meio das passagens que citei, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa. Deus queira ajudar-me. Amém. A luz do céu iluminava o semblante de Lutero. A assembleia ficou toda muda em silêncio. Em sua primeira resposta, Lutero falara em tom baixo, em atitude respeitosa, quase submissa. Os romanistas haviam interpretado isto como sinal de que lhe estivesse começando a faltar o ânimo. O próprio imperador Carlos, notando meio desdenhoso a constituição abatida do monge, seu traje singelo e simples maneiras, declarara: este monge nunca fará de mim um herege. A coragem e a firmeza que agora na segunda fala, Lutero mostrou, o poder e a clareza do seu raciocínio encheram de surpresa todos os partidos. O imperador Carlos, possuído de admiração, exclamou: este monge fala com coração intrépido e inabalável coragem. Muitos dos príncipes alemães olhavam com orgulho para Lutero, com alegria, porque ele estava representando a nação deles. Os partidários de Roma haviam sido vencidos. A causa do Papa parecia sob a mais desfavorável luz. Disse o anunciador da dieta: se você não se retratar, o imperador e os governos do império
consultar-se-ão quanto à conduta a adotarem contra este herege incorrigível. Lutero disse calmamente: queira Deus ser o meu auxiliador, pois não posso me retratar de coisa alguma. Ordenou-se-lhe que se retirasse da dieta, enquanto os príncipes se consultariam juntamente. Em reunião, decidiram dar mais uma oportunidade para Lutero se retratar. Pela última vez, ele seria levado à Assembleia. Novamente foi feita a pergunta se ele renunciaria às suas doutrinas. E ele respondeu: não tenho outra resposta para dar, a não ser a que já dei. Era evidente que ele não poderia ser induzido, quer por promessas, quer por ameaças, a render-se ao governo de Roma. No dia seguinte, a resposta dada por Lutero. O imperador Carlos V fez com que fosse apresentada uma mensagem diante da dieta, anunciando a sua resolução de prosseguir com a política dos seus predecessores, mantendo e protegendo a religião católica e o papado. Visto que Lutero se recusara a renunciar aos seus erros, seriam empregadas as mais rigorosas medidas contra ele e contra as heresias que ele ensinava. Embora o imperador Carlos tivesse rejeitado a luz revelada por Deus através do pronunciamento de Lutero, Carlos ainda insistiu que o salvo-conduto dado a Lutero deveria ser respeitado e que ele deveria voltar para casa em segurança. Insistiam agora os membros da dieta em duas opiniões contrárias. Os emissários e representantes do Papa, de novo, pediam que o salvo-conduto do reformador fosse desrespeitado. Eles diziam: o rio Reno deveria receber as cinzas de Lutero como recebeu as cinzas de João Hus há um século atrás. Príncipes alemães, conquanto fossem romanistas, eles insistiam que o salvo-conduto deveria ser respeitado. O próprio imperador Carlos, respondendo à proposta dos emissários de Roma para cancelar o salvo-conduto e prender Lutero, Carlos respondeu dizendo: eu não gostaria de corar como Sigismundo, referindo-se a Sigismundo quando quebrou a sua palavra, a sua promessa de salvo-conduto e mandou queimar João Hus. Por isso, Carlos disse: eu não gostaria de corar como Sigismundo. Carlos havia deliberadamente rejeitado as verdades dadas por Lutero, mas mantinha o salvo-conduto. O imperador Carlos recusava-se a aceitar qualquer acréscimo de luz àquela que foi dada aos seus pais no passado. Queridos, muitos de nós nos apegamos de modo idêntico aos costumes e tradições dos nossos pais. Quando o Senhor nos envia mais luz e nós recusamos aceitá-las, porque, não havendo elas sido concedidas aos nossos pais, não foi por eles acolhida, não seremos aprovados por Deus olhando para o exemplo dos nossos pais a fim de determinar o nosso dever, em vez de pesquisar por nós mesmos a palavra da verdade. Nossa responsabilidade é maior do que foi a de nossos antepassados. Somos responsáveis pela luz que receberam eles e que nos foi entregue como herança, e somos também responsáveis pela luz adicional que recebemos hoje da palavra de Deus e está a brilhar sobre nós. Disse Cristo acerca dos judeus incrédulos: se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. João 15, 22. A luz tinha resplandecido para o imperador Carlos, e ele rejeitara a luz. Como Pilatos, séculos antes, permitira que o orgulho e a popularidade fechassem seu coração contra o Redentor do mundo. Como Félix, diante de Paulo, ordenou a Paulo, dizendo: agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Como o orgulhoso Agripa, que confessou: por pouco me persuades a me tornar um cristão. E, no entanto, se desviou da mensagem enviada pelo céu. Assim, Carlos V, cedendo às sugestões do orgulho e política mundanos, decidiu-se rejeitar a luz da verdade. Circularam amplamente os rumores dos planos feitos contra Lutero, causando por toda a cidade grande excitação. Às portas das casas e em lugares públicos
foram afixados cartazes, alguns condenando e outros apoiando Lutero. Por autorização do imperador, foi ordenado para Lutero voltar para casa em Wittenberg. E sabia que este aviso seria imediatamente seguido da sua condenação. Partindo Lutero de Worms, seu coração se encheu de alegria e louvor. Ele disse: o próprio diabo guardou a fortaleza do Papa, mas Cristo Jesus fez nela uma larga brecha e Satanás foi constrangido a confessar que o Senhor é mais poderoso do que ele. Deus então iluminou a mente de Frederico da Saxônia para idear um plano destinado a preservar a vida do reformador. Frederico, com a cooperação de muitos amigos de Lutero, executou-se o plano do eleitor da Saxônia. Lutero não chegou a Wittenberg. Ele foi sequestrado no meio do caminho. Em sua viagem de volta para casa, foi preso Lutero, separado dos seus assistentes e precipitadamente transportado através da floresta para o castelo de Wartburg, isolado na floresta nas montanhas. Tanto o rapto como o esconderijo foram de tal maneira envoltos em mistério que até o próprio Frederico, durante muito tempo, não soube onde estava escondido Lutero. Esta ignorância não deixou de ter o seu desígnio. Enquanto o eleitor nada soubesse do paradeiro de Lutero, nada poderia revelar. Convenceu-se de que o reformador estava em segurança e com isso se sentiu satisfeito. Passou-se a primavera, passou-se o verão, o outono e chegaram o inverno e Lutero ainda permanecia prisioneiro. Naquele castelo de Wartburg, naquela proteção amiga, Lutero durante algum tempo se regozijou em seu livramento do ardor e torvelinho da batalha, mas não poderia por muito tempo se encontrar satisfeito no silêncio e repouso. Ele se pôs a trabalhar. Ele permaneceu 1 ano lá no castelo. E durante este ano, ele traduziu o Novo Testamento para a língua alemã. Aleluia! O Patmos rochoso de Lutero foi o castelo de Wartburg. Ali, ele continuou durante quase 1 ano inteiro a proclamar o evangelho e a repreender os pecados e erros do tempo. Na solidão e na obscuridade do seu retiro montesino, Lutero esteve afastado do apoio terrestre e excluído dos louvores humanos. Foi desta maneira, salvo o orgulho e a confiança em si próprio. Se cumpriu a palavra de Deus que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo o sequestro e prisão de Lutero resultou em glória para Deus, em bênçãos para a igreja, bênçãos para o movimento da reforma, embora não tenha sido por vontade própria de Lutero, mas foi pela vontade de Deus. Esse Novo Testamento, conhecido como o Testamento de Setembro, foi publicado no outono de 1522. Ali naquele ano em que ele esteve prisioneiro no castelo, ele deixou a barba crescer, rapou o cabelo como um monge e passou a ser chamado por um outro nome, Junk George. Nos anos que se passaram, aquele castelo caiu no esquecimento. Quase 300 anos depois, os estudantes realizaram ali naquele castelo um encontro para reviver a importância do lugar para o movimento da reforma. A partir daí, o castelo de Wartburg passou a ser o lugar protestante mais visitado do mundo. Cerca de 35 mil pessoas visitam este castelo anualmente. Deus conduz nossa vida por caminhos misteriosos. Muitas vezes não entendemos os porquês e os paraquês de tudo que nos acontece. Mas creia que assim como Deus conduziu a vida de Lutero, Ele dirige a sua vida também, meu irmão. Os olhos dos homens tinham se dirigido para Lutero como sendo o expositor da verdade. Ele foi removido para que todos olhassem para Jesus Cristo, aquele que é o sempiterno autor da verdade. Deus esteve com Lutero nas horas sombrias da sua vida. Deus está com você nos momentos escuros. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, você pode ter certeza, tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Que Deus continue com você, meu querido amigo,
Em nome de Jesus. Amém.